Olá, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, estamos aqui representando a Fraternidade Espírita Caminho de Luz em mais um evangelho virtual, uma vez que o distanciamento social impõe que nós fiquemos em casa. Queremos agradecer àqueles que têm contribuído para a manutenção da nossa casa, na doação de alimentos, na doação de roupas e na participação como sócios colaboradores, como doadores também de numerário. As informações da casa estão descritas aqui embaixo do vídeo, com um telefone de contato, endereço, e neste período de isolamento temos constantemente aos sábados das 15 às 16 horas alguém de plantão para receber as doações. É importante que a gente enfatize que mesmo a casa estando fechada para o atendimento espiritual, para a assistência espiritual, os nossos compromissos com os assistidos, com as gestantes que recebem as cestas básicas e os assistidos mais carentes que fazem parte do nosso cadastro, esse nosso compromisso continua sendo honrado. Então, é muito importante para a manutenção da casa que a sua contribuição, se for possível, é claro, chegue até nós. As necessidades materiais, os compromissos materiais, eles continuam. Então, nós continuamos com as contas de água, luz, telefone, aluguel, prestação da casa. Uma é alugada, como uma boa parte das pessoas sabem, uma delas é alugada e a outra foi adquirida, mas essas contas precisam ser pagas. E para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, a colaboração é importantíssima. Gostaríamos de convidá-los, àqueles que ainda não nos conhecem, assim que retornarmos ao atendimento físico, que venham nos conhecer, que venham conhecer a nossa casa. Mas, se quiserem alguma informação com antecedência, também aí embaixo no vídeo, abaixo do vídeo, tem o número de telefone, onde se pode entrar em contato e obter mais informações sobre os nossos trabalhos e sobre toda a assistência social que é feita pelos trabalhadores da casa e por seus dirigentes. Só complementando, neste mês, mais precisamente no dia 20 de maio, a casa comemorou o seu 14º aniversário. Estamos adolescendo, como diz um colega nosso. E é um prêmio para cada um de nós que acompanha o desenvolvimento da casa desde o seu início, saber que só com a participação de todos, só com a nossa participação, com a nossa atuação firme, verdadeira, é que o nosso trabalho pode continuar. Tá certo? Recebemos todo o amparo da espiritualidade maior. Somos privilegiados também por recebermos este amparo. E por isso, agradecemos imensamente. Nosso trabalho de assistência espiritual não seria possível se não houvesse a interferência, se não houvesse a presença desses amigos espirituais o tempo todo. Independente de ser na cura, no consolo, na hora do passe, o trabalho da espiritualidade é importantíssimo dentro da nossa casa. Mas temos também aqueles que participam conosco o tempo todo, na materialidade. Os trabalhadores voluntários que se fazem presentes, nos auxiliando e trazendo
o abraço amigo, o aperto de mão, o sorriso, a palavra que consola, que acende ou reacende dentro dos corações a chama da fé. A todos vocês, sejam na espiritualidade ou no nosso convívio carnal, o nosso muito obrigada. Na qualidade de assistidos, que todos nós somos, uma hora trabalhadores, outra hora necessitados, e muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Temos muito, mas muito, 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 muito mesmo a agradecer. Porque recebemos, com certeza, muito mais do que aquilo que doamos, em termos de tempo, de companhia. O que fazemos, temos essa consciência. É muito pouco se compararmos àquilo tudo que recebemos. Mas neste momento, nós vamos voltar aqui para o nosso cotidiano e vamos voltar para o nosso Evangelho. Então vamos nos vinculando à figura meiga do Mestre Jesus e buscando no seu olhar, na sua bondade, nesta luz que começa a descer pelo nosso coronário, alinhando todos os nossos centros de forças, vamos nos organizando e fazendo a prece que o Mestre nos ensinou, ao mesmo tempo em que pedimos licença para dar por iniciado o nosso Evangelho. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha até nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que porventura nos hajam ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentações ou em novas tentações próprias do nosso grau de evolução. Mas se for possível e se for do nosso merecimento, livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho desta noite é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 23 a 24. Essa passagem do Evangelho nos faz refletir sobre vários pontos de vista. O sacrifício mais agradável a Deus. Primeiro vamos entender o sacrifício. Na época em que Jesus conversava conosco, encarnados lá naquela época, ele tinha que se fazer entender de acordo com os costumes. E naquela época, o sacrifício era sacrifício de animais muito antes, lá antes até da encarnação de Jesus entre nós. O sacrifício era feito até de seres humanos, em nome de um pedido ou de um agradecimento de alguma coisa que se queria de Deus. Então, na realidade, esse sacrifício era uma troca. Era uma troca por algum benefício que se quisesse ou que se tivesse obtido
de Deus. Só que vem Jesus com toda uma nova configuração do sacrifício. E ele nos diz: deixa o teu sacrifício ali e vai fazer o que é mais agradável ao Pai. Reconcilia-te primeiro com aquele com quem tens alguma diferença. E depois volta para fazer a tua oferenda. E aí a gente se põe a raciocinar. Qual é o meu maior adversário? Com quem eu tenho que me reconciliar primeiro para fazer ou para entregar este sacrifício mais agradável a Deus? Ora, o meu maior adversário sou eu mesma. E eu sei que muita gente vai perguntar: nossa, mas como eu posso ser o meu maior adversário? Sim, quando nós ainda estamos no caminho da correção, no caminho da transformação, e precisamos trocar, transformar as nossas limitações, os nossos defeitos em virtudes. E o sacrifício é no nosso burilamento, na nossa melhora. Porque não é fácil. Nós não nos transformamos de uma hora para outra. Nós não viramos anjos de uma hora para outra. Toda a nossa transformação, toda mudança que precisa ser feita dentro de nós, corrigindo as nossas imperfeições, é dolorida. Custa-nos a identificar as nossas falhas. É custoso para cada um de nós olhar-se no espelho e identificar os próprios defeitos ou as nossas faltas de virtude. Então, o que o Evangelho nos recomenda é que façamos essa introspecção e identifiquemos onde podemos melhorar. Se nós formos fazer uma análise, a gente tem aí uma série de coisas que precisam ser transformadas dentro de nós. Somos um recipiente de conceitos, de comportamentos, de atitudes e de vícios que carregamos de outras encarnações, de imperfeições que carregamos de outras encarnações. E a nossa transformação, ela é similar a alguns momentos que acho que todos nós já vivenciamos, a uma mudança de casa. Nós vamos armazenando coisas, sentimentos, mágoas, rancores. E essa armazenagem vai transformando o nosso anterior em acúmulos de resíduos. Quando a gente está falando da nossa casa material, aquelas coisas que ficam guardadas durante muito tempo, e que a gente não olha para elas, elas acabam criando aquele cheirinho de mofo, né? São assim as nossas imperfeições. Nós vamos nos acostumando com elas e vamos deixando de lado a nossa autoavaliação, a nossa autocorreção. Mas o Evangelho de Jesus nos alerta para isso e pede para que façamos o melhor de nós, para que nós transformemos aquele homem velho
num ser humano melhor, trocando pequenos vícios por melhoras que se fazem aos poucos. Que nós comecemos com algumas atitudes. O nosso esforço maior, o nosso sacrifício é o de nos transformar. Em primeiro lugar, de sermos indulgentes, misericordiosos conosco mesmo, entendendo que somos seres no caminho da perfeição e por isso temos que nos favorecer com o nosso auto-perdão, com a misericórdia para conosco mesmo. Porque se não conseguirmos fazer isto com a gente mesmo, nós não vamos conseguir fazer com o outro. Nós não vamos conseguir entender que aquela pessoa que convive conosco, seja no círculo da família, do trabalho, no nosso círculo de amizades, é tão imperfeito quanto qualquer um de nós. Se nós não conseguirmos nos perdoar, nós não vamos conseguir perdoar o outro. Porque o perdão, essa misericórdia, esse perdão que o Cristo fala de que é através da nossa pureza de coração, do nosso perdão, que nós vamos conquistar o reino dos céus, esse tem que ser de dentro. Esse tem que ser do nosso interior. A nossa transformação, ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Trocar a nossa embalagem talvez seja mais fácil do que nos corrigirmos por dentro, enchendo os nossos corações de boa vontade, de disposição para que essa transformação interior aconteça e que ela brote de forma espontânea nas nossas palavras, nas nossas atitudes, mas principalmente a partir dos nossos pensamentos. No Livro dos Espíritos tem uma questão que fala bem claro disso, que Kardec pergunta aos espíritos se é fácil essa transformação. E ele diz que sim. Os espíritos respondem a Kardec que sim, que precisa de algum esforço, mas não é muito difícil, basta que tenhamos vontade, basta que queiramos nos transformar. Então, a partir de trocarmos, a partir de mudarmos o nosso interior e reconhecer as nossas próprias limitações, nós podemos transformar a nossa culpa em responsabilidade. A culpa do outro em responsabilidade. Em vez de eu acusar o outro por alguma coisa que ele me fez, eu vou fazer um autoexame e ver se eu não sou responsável por aquela atitude. E vou me responsabilizar na medida do possível, na medida do meu entendimento, por auxiliar o meu companheiro de jornada na sua transformação também. Nós podemos trocar o egoísmo e o orgulho por solidariedade. Cada um de nós pode transformar a conjugação do verbo na primeira pessoa, do singular, para conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Trocar o eu por nós. Eu não faço, mas nós podemos fazer. Eu sozinho só posso mudar a mim mesmo. Mas o meu compromisso, junto com o do meu amigo de jornada, daquele que não me é muito simpático, se transformando também, faz com que nós
sejamos todos melhores. Nós podemos trocar o nosso apego por desprendimento. E aí a gente volta no exemplo da casa. Aí não é o exemplo. Nós nos apegamos a tantas coisas materiais que às vezes não tem a menor necessidade no nosso dia a dia. Elas só servem para nos dar status diante dos homens e juntar poeira, mofo. Por que não nos desprendemos daquilo que não nos serve? E não favorecemos aquele nosso companheiro de jornada que não tem acesso às mesmas coisas que todos nós temos, ou que uma boa parte de nós temos. Aquela roupa velha, aquela roupa antiga, que eu acho que cada um de nós tem guardado lá no guarda-roupa. Ai, mas eu vou emagrecer e eu vou vestir de novo. Gente, se nós temos condição de ter uma nova que se adeque à nossa atual estatura, por que não agasalhar aquele que está passando frio? Quando nós armazenamos, às vezes, alimentos e deixamos vencer, por que não fazemos dessa parte que está sobrando? Porque se nós não consumimos no período da validade, é porque a gente não precisava dele. Porque a gente não compartilhou. E por aí, refletindo por aí, a gente vai percebendo o quanto nós podemos oferecer a Deus como sacrifício. Porque todas essas nossas transformações, elas mexem com o nosso interior. Nós podemos fazer algumas outras coisas, como aqueles instantes de preguiça, de desânimo. Nós podemos trocar por boa vontade, num trabalho assistencial, numa prece por aquele que nós julgamos ser nossos inimigos, numa prece por aqueles que se encontram internados, sejam nos hospitais, sejam nas casas de reforma, nos reformatórios, seja aquelas crianças abandonadas nos orfanatos. E olha aí que nem sempre nós precisamos sair de casa para sermos os voluntários de Deus no exercício da boa vontade. Mesmo nesses instantes de distanciamento social, cada um de nós pode escolher ser um pouquinho melhor. Nós podemos trocar a nossa ignorância pelo conhecimento. De que forma? Lendo, aprendendo, nos instruindo. Com leituras saudáveis, com conhecimento que agreguem bons valores ou melhores valores dentro de nós. E assim, podemos também trocar o nosso negativismo por fé, por esperança, acreditando sim que dias melhores virão e que nós, a partir do firme propósito de oferecer a Deus o melhor sacrifício, nos comprometemos a sermos melhores.
Então, a gente chega à conclusão que Cristo, nessa passagem do Evangelho, o que ele vem nos pedir, ele vem nos ensinar, aliás, a desmaterialização do sacrifício. Lá atrás, quando se ofereciam bens materiais, animais e até pessoas em agradecimento às divindades, Cristo vem e nos mostra que nós podemos, ou que o amor é essa transformação. Nos transformando, nós seremos mais amorosos e nós vamos oferecer ao Pai o sacrifício mais agradável a Ele, que é sermos melhores, e sendo melhores, nós já estaremos compreendendo e nos reconciliando, ou nos conciliando, com o nosso maior adversário, que somos nós mesmos. E hoje eu trago aqui uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Opinião Espírita, que foi psicografado por Chico Xavier. O título da mensagem é Silício e Vida. E aqui silícios, a gente sabe que são os sacrifícios, né? A mensagem é muito propícia para os dias em que estamos vivendo. Silícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Um minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Silícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam jazem vivos, em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Emmanuel. Em resumo, vamos transformar o nosso homem velho num ser de virtudes e que seja capaz
de ser misericordioso, primeiro com ele mesmo. E vamos conseguir sermos muito, mas muito mais misericordiosos para com aqueles nossos companheiros de jornada, ok? Mais uma vez, vamos buscando no interior de cada um de nós a paz, a tranquilidade, e vamos mais uma vez fechando os nossos olhos materiais e sentindo cair sobre nós as bênçãos dos nossos amigos espirituais. Que nos façamos neste momento totalmente receptivos a esses benefícios, que nos auxiliam na nossa transformação, no nosso burilamento. Mais harmonizados e reconfortados. Vamos também passando para as mãos dos amigos que nos amparam as nossas melhores vibrações e que elas possam ser distribuídas ao redor do universo, mas principalmente ao redor do nosso planeta, que neste momento está carente de transformações. Que essas bênçãos do infinito abracem o nosso planeta e a todos os nossos irmãos, independente de estarem encarnados ou desencarnados. E que a partir do Evangelho de hoje, nós consigamos tirar de dentro de nós o nosso maior adversário e aprendamos a olhar para o nosso companheiro de jornada, alguém tão cheio de qualidades e de limitações quanto qualquer um de nós. O nosso agradecimento à espiritualidade maior. E que não nos falte paz. Pai, a tua paz. Que a fé seja a chama mais verdadeira dentro de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, queridos amigos, e até o nosso próximo encontro, seja ele virtual ou presencial, ok? Um beijo, muita luz e paz para todos. Tchau, tchau.